Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Nosso assunto de hoje é o suporte a JSON no RADStudio. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadero para a América Latina. Aqui nós temos nossa agenda, nós vamos iniciar por compreender melhor o que é JSON e aqui se destina os frameworks que estão disponíveis no produto para trabalhar com JSON. Então nós temos o framework clássico baseado em objetos JSON, né? E o mais recente, baseado em readers e writers, que foi introduzido no Seattle. É uma maneira bastante prática aí de trabalhar com objetos em JSON. Também vamos ver alguns componentes customizados para JSON, né? E exportação de dataset a JSON, quais são as opções disponíveis. Obviamente tudo isso com demos ao final. Então JSON é uma sigla, né, e cujo significado é de JavaScript Object Notation, ou seja, é uma notação baseada na sintaxe de JavaScript, né. Teve origem aí em torno dos anos 2000, no início aí dos anos 2000, né, passou por algumas mudanças e evoluções, mas basicamente trata-se de um formato de intercâmbio de dados extremamente leve e que é independente de linguagem. Então, por que isso é importante? Primeiro, quando falamos em intercâmbio de dados de maneira leve, né, geralmente isso comparado à principal alternativa existente, né, para troca de dados entre plataformas e linguagens, que é o XML, né? E assim como o XML de linguagem, porém de maneira mais leve, né, de maneira é um protocolo, é um formato de intercâmbio de dados realmente mais light, né, se comparado ao XML. E é suportado pela ampla maioria das linguagens de programação. Então aqui nós temos uma ideia de como é estruturado, né, e composto um dado, uma informação em JSON, né? Então você tem aqui uma notação própria, ela é a notação utilizada no JavaScript também para qualquer notação de objetos ou de valores. Então você tem aqui alguns elementos, né? Mas basicamente sempre baseado em um par, né? Então o nome, né, ou o nome do atributo e o valor desse atributo, sempre baseado num par de nome-valor, tá? Obviamente aí você tem digamos, as especializações que permite criar a notação de tipos mais complexos, né? Como está acontecendo aqui, por exemplo, você tem aqui um first name, last name, né? O endereço ele é um objeto que está aqui alinhado ao objeto principal. Então esse objeto endereço ele possui 4 atributos. Ou arrays, por exemplo, como nesse caso aqui do telefone, né? Aqui você tem um array, então é importante, né, compreender como fazer a leitura a um arquivo ou um pacote de dados JSON, né? Então aqui o array com 3 telefones, né? Nesse caso aqui o cara não tem filhos e não tem esposa, né? Então os filhos, como pode ser mais de um, seria um outro array aqui, tá? Então isso para que seja possível compreender, né, um pouco melhor como se deve olhar, né, para uma notação em JSON, tá? Dentro da ferramenta nós vamos encontrar 2 frameworks e que tornam a leitura e esse parser, né, do dado em JSON extremamente simples. O primeiro deles, que está no produto já desde as primeiras versões, é baseado no modelo DOM, né? Por quê nesse padrão? Porque esse framework JSON Objects, né, o framework original de suporte a JSON no Delphi, no CBuilder, ele trabalha com objetos em memória. Então, similar ao que as classes de parser de XML, né, baseado em Document Object Model, faziam para XML, né, que é manter a informação em memória para fazer o parser dela, para navegar, né, no arquivo, o mesmo acontece com esses objetos. Então, você cria representações de cada nó, de cada parte do seu arquivo JSON em memória, e eles são mantidos em memória. É isso que permite, por exemplo, você fazer a navegação nos vários nós, nos vários elementos de uma informação que está em JSON. Então, como você pode ver aqui, a gente declara um JSON Object, né, ou um JSON Array, como nesse caso,
e está fazendo aqui a criação dos elementos, né? Então esse é o modelo mais tradicional e que está no produto há mais tempo. Aqui nós temos um novo framework baseado em, basicamente, focado em leitura e escrita. Então ele é algo que vai mais na linha do que foi o SAX, né, para o XML. Se alguém lembra-se de como isso foi feito, ou de como isso é constituído, o SAX no XML é um padrão de leitura de melhor performance para XML, e que ele segue uma linha de raciocínio onde o arquivo não necessariamente tem que estar em memória, ele lê parte dos arquivos e processa aquilo que está sendo lido naquele momento e vai montando a árvore, né, do XML, o mesmo princípio aplicado nesse framework no Writers e no Readers do Delphi, também disponível no CBuilder. Tá? Então, olhando aqui para esse exemplo, né, você tem algumas classes chaves como JSON Text Writer, JSON Text Reader, que te permite a construção fácil de um arquivo, de uma informação em JSON. Né? Então, por exemplo, aqui declaramos um JSON Text Writer e basicamente o que você vai fazendo é criando o seu JSON usando, por exemplo, início e fim de objetos, início e fim de arrays, tá? De uma maneira alinhada, tá? Que torna bastante fácil escrever o código. Nós vamos ver exemplo na sequência. Fazendo uso desses frameworks, né, o Pavel, que é um consultor da Embarcadero, desenvolveu alguns componentes para a manipulação de arquivos JSON, né, ou de informações JSON que estejam em memória. Então, nós temos aqui um JSON document, que ele representa um JSON em memória, né, e por ser um componente não visual, ele pode ser utilizado tanto em VCL quanto FireMonkey, né? E um JSON TreeView, que é uma herança do TreeView da VCL, então neste caso é um componente para VCL, que fazendo uso do JSON Document, ele consegue exibir num TreeView todo o conteúdo de um arquivo JSON. Tá? Então nós vamos conhecer aqui também esses dois componentes. E finalmente, eu gostaria de falar um pouco sobre Reflection, né? Sobre serialização de dataset em JSON. Então, essas são algumas opções que você tem para serializar um dataset em JSON. E quando é que isso é necessário? Sempre que você está criando um serviço em REST, né, o objetivo é disponibilizar essa informação via APIs REST em formato JSON para ser consumido do outro lado. Né? Quando este outro lado, quando a aplicação client e a aplicação server, ambas são Delphi, fazendo uso de FireDAC, então, por exemplo, numa aplicação DataSnap, então o FireDAC possui o mecanismo de reflection e serialização em JSON, bastante interessante, tem uma excelente performance, é fácil de usar, ele já toma conta de tudo em termos de metadado, em termos também de delta, né, para aplicar alterações, né, num modelo, por exemplo, 3 camadas. Porém, obviamente, ele se destina à utilização de FireDAC em ambos os lados, porque o string que ele vai gerar JSON, além de sofrer compactação, né, ele contém metadados do FireDAC, que é o controle do FireDAC sobre o dado. Então, esse cara, e nós vamos explorar ele mais nos próximos episódios que serão sobre DataSnap, ele é destinado à construção de uma aplicação onde ambos os lados são FireDAC. Né? Então, é um mecanismo de reflection do FireDAC para simplificar a transação de dados numa situação, numa arquitetura 3 camadas, utilizando o JSON. Porém, vão existir casos onde você vai precisar também desse dataset com JSON standard para ser consumido por outras plataformas, eventualmente. Então, num mesmo projeto, você pode ter os dois. Né? Você pode ter o Reflection para um cliente mobile que você está desenvolvendo, por exemplo, em Delphi, e você pode ter um JSON standard para consumo por outro ambiente. Tá? Então, nós vamos focar um pouco nessa geração de um JSON standard a partir de um dataset, por exemplo, para funcionar como retorno de um método lá no seu DataSnap. Ok? Então vamos lá para algumas demos. Eu vou passar aqui para essa VM. Nós vamos partir aqui de um exemplo de
escrita de JSON, né? Explorando aí sempre os dois frameworks, tá? Então, e até uma terceira via aqui que nós vamos comentar também. Obviamente, esses dois, né, são o mesmo framework, mas uma forma distinta de se escrever o JSON. Então, iniciando aqui pelo formato mais tradicional, né, os objetos de memória, o formato DOM, o Document Object Model, aqui nós estamos declarando um JSON Object, um JSON Array, né, adicionando dois elementos nesse array JSON, ok? Adicionando esse array no objeto principal, tá? E aí escrevendo o resultado nesse memo. Então, se nós executarmos esse cara, esse é o resultado, ele apenas não está formatado aqui, né? Mas você tem um array com dois elementos dentro aqui do elemento stocks, né? Então, um array aí com dois elementos. Na segunda opção, a gente vai gerar o mesmo JSON, mas usando o novo JSON Text Writer. Então, você cria inicialmente um String Writer, essa é uma classe de escrita de strings, né? Você tem String Writer e String Reader, é uma classe de escrita e leitura de strings em geral, e aí você vai utilizar uma classe especializada, que é a classe que vai gerar o conteúdo ali para dentro. Então, esta classe JSON Text Writer é especializada em escrever texto no formato JSON. Tá? Você pode configurar aqui para que ele exiba o texto formatado ou não, então com indentação. Tá? Então nós vamos usar indentação. E aí vou iniciar a criação do meu arquivo JSON. Ó. Eu crio aqui o start, né, a criação de um novo objeto, o nome dele stocks, né, então o property name. Aqui iniciamos um array. Dentro do array, dois objetos, conforme tal qual o exemplo anterior. Então, primeiro aqui, no primeiro objeto, né, o nome do símbolo, o valor, o segundo objeto dentro desse array, fechamos o array, fechamos o objeto principal. Tá? E o resultado é exatamente o mesmo, a diferença aqui é que ele escreve indentado, né, formatadinho, bonitinho, tá? Mas é o mesmo conteúdo, ok? A formatação é simplesmente algo para facilitar a leitura humana, não da máquina, não do sistema. Uma terceira via, o Builder, ele, na verdade, ele faz uso das mesmas classes, como você pode ver aqui. Né? Nós temos um String Writer, nós temos um JSON Text Writer. Porém, entra um elemento novo aqui, que é um JSON Object Builder. E qual que é a diferença? A diferença é que ele usa Fluent Interfaces, né? Aquela chamada interface fluente. Então, você cria um Builder e você vai fazendo aqui de maneira alinhada. Por exemplo, perceba que isso aqui é uma linha só de código. Tá vendo? Tá? Só está formatado de uma maneira a ficar mais legível. Né? Mas você tem um builder, begin object, begin array, aí o valor, o primeiro objeto dentro desse array, o segundo objeto dentro desse array, fim do array, fim do object. Perceba que isso é uma linha única de código separada aqui, são pontos, né? Só tem um ponto de vírgula aqui no fim. O resultado, ele é exatamente o mesmo. Tá certo? Então, isso aqui é o primeiro exemplo sobre a escrita, né, de arquivos JSON. Vamos dar uma olhada na leitura. Então, esse cara aqui, ele vai fazer um parser deste JSON, que aqui está o mesmo JSON que a gente criou no exemplo anterior. Tá? Então, primeiro aqui, read tokens, é simplesmente um parser que vai listar todos os elementos encontrados nesse JSON. Depois, nós vamos fazer uma leitura do modo tradicional, com o Document Object Model, e uma leitura com o String Reader. Tá? Então, se nós executarmos aqui esse cara simplesmente lista os elementos encontrados. Então, olha, tem um Start Object, você tem um Property Name, né? Você tem um Start Array, que é esse símbolo aqui, você tem o Start Object, que é o primeiro objeto dessa array, e assim vai, cada um dos caras, né, sendo aqui listados, tá certo? Aqui, a leitura é o que nos interessa, a leitura, vamos olhar primeiro aqui com o Object Model, tá, com o DOM,
Então, o que é que está acontecendo? Estou criando uma classe do tipo tstocks, então esse cara está declarado aqui no projeto, né? Essa estruturinha dele aqui, tá? Então, ele é um genérico, aqui você tem um object list, fazendo uso de um generics, então a lista desse tipo de objetos aqui, ok? Basicamente contém os campos que estão lá no JSON, né? Então a gente instancia um stocks aqui, e aí eu começo a fazer a leitura. Vai fazer um parser, tá? Para um JSON, então JSON value aqui, aqui esse cara, o JSON value, ele vai receber o primeiro parser que vai ser feito aqui no texto inteiro, tá? Então, se é um cara válido, aí ele começa a fazer o parser de cada elemento. Então, se o raiz é um JSON object, né? Então aí eu vou contar quantos objetos eu tenho e começar a fazer um for para descobrindo os elementos. Então, quando eu encontrei um elemento stocks, né? Esse significa que eu abri o arquivo, e aí eu vou ter um array dentro dele. Então, vou fazer a varredura do array, capturando cada um dos elementos, montando o array para então fazer a leitura do arquivo. Perceba aí que vai algo de código, né? No exemplo com o breeder, a coisa é um pouco mais simples. Basicamente, também estamos criando a classe stocks, né? Você vai instanciar um string reader, né? Ele vai receber o texto lá do JSON, é aquele texto que está no memo, aqui do lado, ok? E basicamente, uma vez criado aqui a sua classe do JSON Text Reader, você consegue varrer todo o arquivo, né, fazendo um read dele e testando que tipo de elemento ou token, né, que tipo de nó você está nesse momento. Então, quando esse cara é um start object, ou seja, é um elemento inicial, né, ele vai fazer um processo aqui para separar os elementos e gerar o meu arquivo JSON, né, e gerar e fazer a leitura do arquivo JSON, tá certo? Então, se nós executarmos esse cara, a leitura com a classe reader e a leitura com a classe DOM, obviamente o resultado é o mesmo, né? Então, uma vez que você identificou aqui os elementos, tá, que estão sendo que estão presentes naquele JSON, né? Então ele vai processar a cada vez que tem um objeto, um final de um objeto, ele vai fazer um add no estoque aqui com esses valores. Então aqui o processamento usando o string read, tá? Muito bem. Vamos lá. O que mais que nós temos aqui? Vamos olhar os componentes. Então, JSON Viewer, né? Esse cara ele está baseado em dois componentes, aqueles que nós citamos lá, criados pelo Paiva. Então, deixa eu fechar aqui esse grupo de projeto. Eu já tenho os componentes instalados aqui, mas vocês, o código está junto aqui com os exemplos, tá? Então, é esse grupo de componentes aqui, ó. Basicamente, são dois componentes, né? Biblioteca de Runtime e Design Time, tá? Um que implementa um JSON Document e esse cara que é uma herança do Trivial, né? Onde, basicamente, ele está adicionando ao Trivial o suporte à exibição de informações em JSON. Então, dado um pacote de dados, né? Ou seja, proveniente de um arquivo, de uma leitura externa, ou que seja, dado aí uma variável de memória para esse cara, ou o próprio JSON document que foi desenvolvido aqui para esse cara, né, contendo um set de dados em JSON, ele tem a habilidade de varrer esse conjunto de dados em JSON e exibir numa árvore, num trivial visual. Tá? Então, esse é o objetivo dos componentes. Então, você tem aqui os componentes e tem um exemplo dele em ação. Tá? Esse JSON Viewer é um exemplo desse cara em ação. Você consegue fazer aqui algumas coisas, como fazer um paste de um JSON está em memória, carregar de um arquivo, até navegar para o endereço onde tem um arquivo JSON ou um web service, um REST com um JSON disponível. Tá? Então, para testar esse cara aqui, ó,
nós vamos usar aqui esse site, esse JSON Placeholder. Basicamente ele tem alguns RESTs aqui de teste, né, que são read-only, mas que te devolvem informações. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse comments, né, ele está me devolvendo aqui um JSON standard, como vocês podem ver, tem 500 linhas. Então, nós vamos tomar esse método, né, vou voltar aqui para o projeto, eu vou colocar ele aqui no navegador, ele vai fazer o parse, e aí nós temos aqui os 500 elementos com o parser devidamente feito no TreeView. Então, é isso que o componente ele faz. Ele toma um JSON, né, e faz o parser separando os elementos no TreeView. Então, se esse cara tivesse mais um filho, ele ia fazer aqui aninhado, bonitinho. Tá? Então, esse é o JSON Viewer baseado nesses componentes aí desenvolvidos pelo Pavel. Ok? Um exemplo mais é esse com relação à conversão de datasets para JSON. Né? Então, vamos lá. Nós falamos do FireDAC, o FireDAC tem lá o mecanismo dele de reflection, nós vamos explorar isso nos episódios que virão aí sobre DataSnap, né? Mas eventualmente você precisa gerar de um dataset um JSON standard. Né? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso escrevendo o meu serializador JSON no braço, posso tomar ali as classes JSON, escrever o meu serializador, não é difícil pensar nessa lógica, né? Mas existem aí alguns frameworks bastante interessantes e consolidados que você vai encontrar na internet. Então, por exemplo, o projeto MVC Framework do Daniel Teti, ele tem um subprojeto que é especializado em serialização de JSON. Tá? E um outro cara que também é bastante interessante é esse projeto aqui do Ezequiel Juliano, é um desenvolvedor brasileiro. Tá? Esse cara, ele cria, e é uma abordagem utilizada por outros frameworks também, ele cria um class helper para o dataset. O que significa isso? Significa que basicamente o que você vai fazer para salvar um dataset como array, como JSON, é isso daqui. Você faz, ele cria um class helper para o cara. Tá? Então, por exemplo, se nós viermos aqui para o nosso código, e aí serve para qualquer dataset. Né? O que eu tenho aqui? Basicamente, uma conexão FireDAC e uma query FireDAC. Novamente, poderia ser qualquer dataset, tá? Conectado aqui nesse grid. E aqui eu tenho um memo. Então, aqui nesse botão, a gente vai fazendo a exportação. Vai fazer um open na tabela. Esse disable controls é simplesmente para tirar os flicker, né, visual, para evitar que ele fique atualizando ali a tela. E o nosso memo, que está ali abaixo, vai receber a nossa tabela .as JSON array string. Simples assim. Esse cara está implementado como um class helper lá da classe que o Juliano criou. Tá? Então ele adiciona esse método ao dataset. Esse cara aqui não existe. Era alguns testes aqui. Então, se nós executarmos aqui o cara, de uma maneira bastante performática, eu ativei o dataset e aqui você tem o JSON correspondente a esse dataset, a serialização completa, perfeitamente funcionando aqui. Ok? Então isso é como um exemplo de serialização de dataset. Muito bem. Com isso, nós estamos chegando ao final desse episódio do Academy sobre JSON, suporte a JSON no Delphi e no C++. Uma vez mais, tudo que nós vimos serve tanto para Delphi quanto para C++ Builder. Tá? Aqui um pouco de documentação sobre esse assunto, então os aspectos básicos aí do JSON e da sua criação e a sua especificação, né, nessa RFC. A documentação de JSON no produto, né, dentro do RAD, do Delphi, do CBuilder. Aqui alguns blogs e vídeos, tá, com respeito a esse mesmo assunto, mais informações. E aqui download desses componentes, tanto dos componentes ali do TreeView, né, que nós testamos aqui, né, que são criados pelo Pavel. O Delphi MVC Framework do Daniel Teti, ele tem esse mapper, que é um subprojeto desse cara aí que tem serialização. E esse projeto do Juliano, do Ezequiel Juliano, Dataset Converter for Delphi, que é esse que nós utilizamos aqui no demo. Tá bom? Muito bem.
Gostaria de agradecer muito a presença de todos. Nós vamos agora para uma sessão de perguntas e respostas ao vivo. Eu gostaria de uma vez mais convidar-lhes a seguir-nos no Delphi Brasil, Embarcadero BR, no Facebook. Este é o nosso principal canal de comunicação com a comunidade. Uma vez mais, muito obrigado e vamos agora ao vivo.